Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Athena Talk, um podcast que a gente fala sobre transformação e empreendedorismo. Mas hoje o assunto é um pouco mais feminino e a gente vai falar sobre moda e autoestima. Prazer, eu sou a Caroline Girão, contadora e mentora de contadores e também sócia-diretora do escritório contábil Girão Company. E para falar um pouquinho sobre moda, eu trouxe a Vitória, que ela tem 30 anos, casada com o João Carlos, carioca que adora praia e praticar atividade física. E ela acabou de soltar aqui pra gente, antes de começar, que ela também faz jiu-jitsu, já tá na faixa preta, ou chegando, né? Quase. Quase. Especialista em moda feminina e comprometida a ajudar mulheres a construírem uma imagem mais valiosa. Seja muito bem-vinda, Vitória. Prazer estar aqui, muito feliz com o convite e tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Com certeza vai ser. E a Tainá, né, que é a nossa psicóloga, que fala sobre autoestima. 29 anos, quase 30. Enlouquecendo. Já Mas estou na crise. 30 é a idade do sucesso, não é? Eu acho que sim. A gente tá esperando isso. E esposa do Lucas, mãe da Zola, que é uma Bulldog. bulldog. Dinda Coruja, psicóloga que ajuda mulheres a lidarem com baixa autoestima há mais de 6 anos. Carioca da Gema também, apaixonada por praia, samba, risadas, taças de vinhos, fofoca com as amigas e café super faturado. Quem não gosta de um cafezinho super faturado? Seja muito bem-vinda, Tainá. Ai, muito obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui. Espero agregar bastante aí. E tô bem contente pelo convite. Vambora. Legal, meninas, vai ser um papo muito rico, eu tenho certeza. E para começar o nosso papo, Tainá, eu quero saber de você. Por que é psicologia? Você sempre quis fazer psicologia? Como que isso aconteceu? Fica à vontade. Não, foi quase na sorte. Sério? Como assim? Mais ou menos. Eu lembro que assim que eu terminei o ensino médio, e aí você fica ali na coisa do vestibular, e aí eu ficava a pedagogia ou psicologia. Psicologia porque tava em alta, as pessoas estavam falando. Mas nesse período eu tirei um ano sabático ali, assim que eu acabei o ensino médio, eu já não entrei na faculdade direto. Assim, fiquei ali no ano sabático pensando. E eu conheci uma pessoa que tá até hoje na minha vida, que mudou minha vida, assim, em quesito profissional. Sim. Que foi quem abriu meus olhos pra isso. Que é uma amiga minha muito querida. E ela, infelizmente, enfim, tava passando por um período muito difícil, um transtorno alimentar e tudo. E sem saber ali, eu tava no meio daquilo. Mas eu percebia que ela foi voando, ela foi crescendo, ela foi amadurecendo. E eu olhar para aquele crescimento, para aquela evolução, foi lindo de ver. E aí eu soube o que estava acontecendo depois, né? Porque no meio do tumulto eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. E aí eu soube que ela estava passando por um tipo de transtorno e que o tratamento era psicologia, era psicoterapia, né? Sim. E aí eu pude perceber o quanto a psicoterapia salva. E aí eu falei, cara, não tem como. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 17 para 18. 17. Então você tem mais de 10 anos já? Há mais de 10 anos. E aí eu entro na faculdade de psicologia. Enfim, e aí é muito apaixonante. Eu sou super suspeita pra falar. Mas é uma coisa... A psicologia, ela salva. A psicologia cura. A terapia, você começa a se enxergar. Você se olha. Você tem uma oportunidade de estar com você. Que é uma coisa que é difícil hoje. É muito difícil a gente enxergar. E aí, enfim, a clínica em si não era a minha primeira alternativa. Eu queria ir para hospitalar, queria ir para assistência. Porque a psicologia, ela tem um leque, Sim, né? Bem amplo, né? De opções. Mas eu não consegui. Todas as vezes, porque a gente tem 3 períodos de estágio. Uhum. E aí, todas as vezes que eu ia fazer o estágio, não tinha. Tava fechado para hospitalar, tava fechado para assistência. Eu falei, putz, que droga. Fiz a clínica, os 3 períodos. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque dali, eu nunca mais parei de atender. Desde o estágio, eu nunca mais parei de atender. Eu levei minhas pacientes do estágio, que a gente chama de SPA. Levei minhas pacientes do SPA para o consultório clínico, enfim. E nunca mais parei de atender. Já temos aí quase 7 anos atendendo e ajudando mulheres a lidarem com a baixa autoestima. E eu gosto de falar que a autoestima é a base de tudo, ela é o ponto de partida. Se não tá tudo bem na partida, ela vai aparecer como um déficit em outros pontos da vida.
Não, com certeza. E falando ainda sobre psicologia, porque há psicologia em tudo, né? Inclusive psicologia das cores, né não, dona Com Vitória? certeza. E moda? Por que moda sempre foi assim? Você sempre se vestiu bem? Quero saber isso também. Conta um pouquinho pra gente da sua história. Então, na moda é um mundo que eu sempre estive inserida desde pequena, porque a minha mãe, ela trabalha, ela sempre teve lojas de multimarcas. Então, eu cresci muito nesse meio, sempre fui muito apaixonada, mas tinha um pouco daquele preconceito. Minha mãe falava que ela não queria que eu tivesse nesse meio, que ela queria que eu estudasse, me formasse em alguma outra coisa. E quando eu saí do ensino médio, eu também tive ali 1 ano para eu decidir o que eu ia fazer. Eu acho que todo mundo passa por esse tempinho, né? Aquele Passa. surto. Mãe, mas o meu foi assim, eu vi uma coisa, depois outra, até eu chegar onde eu Aham. cheguei. E nesse 1 ano que eu tive ali, a minha mãe, ela fez uma das piores coisas que uma pessoa que tem negócio familiar pode fazer, que ela simplesmente me botou para poder trabalhar com ela em área administrativa. 18 anos, tinha acabado de sair do ensino médio, e falei, amor, o que eu sei fazer? Nada, né? Mas fiquei ali com ela, e olhando muito um pouco desse lado administrativo, eu falei, opa, eu acho que eu quero seguir por esse caminho. Uhum. E aí eu escolhi fazer economia. Vim- Nunca Pois é, imaginava. calma que ainda melhora. Gente, vai ser pouco tempo pro nosso assunto de hoje, mas é que eu tô muito curiosa. E aí eu vim, porque eu sou de Paracambi, cidade interior do Sim. Rio. E aí eu me mudei pro Rio, isso ali em 2015 mais ou menos, vindo fazer economia. E fiz, gostava muito de fazer. É um assunto que me interessa muito Sim. até hoje. Só que quando foi ali na transição do primeiro pro segundo período, eu conheci o jiu-jitsu. Isso que eu fazia na academia onde eu treinava boxe, só que tinha um movimento muito grande ali de jiu-jitsu e tal. E eu falei, eu acho que eu quero experimentar isso. Experimentei, me apaixonei. E aí, nesse primeiro ano meu de jiu-jitsu, que era o segundo da faculdade, eu mergulhei de cabeça no esporte, participava de competição, fazia tudo. E aí, minha mãe me chamou para conversar, falou, opa, eu acho que tem alguma coisa aqui que vai dar errada. Porque eu estudava na faculdade que era a melhor de economia do Rio de Janeiro, então ela tinha um valor de mensalidade bem caro. Sim. E aí ela falou, olha, não vai dar certo isso, ou você esquece jiu-jitsu, ou você procura fazer alguma coisa que você possa aproveitar ali. Eu escolhi a segunda opção. Parei, mudei de faculdade e fui pra nutrição. Mentira. É, Meu Deus. Parou em qual período? a economia no segundo período. Segundo. No início, então, né? Exatamente, tava ali no iniciozinho, foi que ela me chamou, ela, vamos aproveitar que tá no início pra não perder mais tempo. A faculdade é muito cara, então ou você esquece isso, faz só como ali um esporte pra coisar, ou você vai fazer algo que possa ter ali alguma coisa a ver. E aí eu mudei pra nutrição e eu me apaixonei por nutrição, fiz até o 5º período, tava indo pro 6º período. Só que quando foi 2017, eu morava no Rio, minha mãe que bancava assim tudo, ela tinha aquele pensamento, não quero que você trabalhe, só quero que você estude e tudo mais. Em 2017, no Natal de 2017, meu pai faleceu. E aí no que meu pai faleceu, ele também ajudava muito financeiramente, aí eu parei, eu falei, cara, meu pai faleceu, eu não tive ali diretamente a minha vida financeira afetada, porque meus pais me ajudavam, eu falei, mas se eu perdesse minha mãe também, ia mexer comigo. Sim. Eu falei, então eu preciso parar, ver se é realmente isso que eu quero, vou trabalhar. E aí foi que eu comecei a trabalhar, minha mãe muito contra, e aí ela falou, Vitória, eu não quero que você trabalhe, vamos fazer o seguinte, então, vem trabalhar comigo. Nessa época eu estava começando ali muito esse negócio de presença digital, as lojas irem pro Instagram e tudo mais. Ela falou, me ajuda no Instagram. Vai pro Instagram você, faz as coisas assim, que aí você tem um motivo de não trabalhar, eu te dou uma ajuda financeira e você continua na faculdade. Falei, beleza, vou fazer isso. E aí eu comecei ali com ela, só que como já era um mundo que eu conhecia e que eu gostava muito, eu comecei a entrar cada vez mais, mergulhar naquilo. Ela vinha muito pro Rio por conta de fazer showroom, fazer pedidos, a gente participava de eventos de moda e tudo mais. E aí eu comecei a cada vez me envolver mais. Quando foi em 2019, que eu estava ali transicionando do 5º para o 6º período, eu ia ter que começar a fazer estágio. E eu teria que fazer estágio na área da saúde. Aí eu ia ter que fazer uma escolha. Ou eu ia sair da loja, sair do trabalho ali e começar a fazer estágio, ou eu ia parar, que na faculdade de nutrição o estágio é obrigatório. Sim. Eu ia ter que parar, ou ir pro estágio, ou parar tudo ali e continuar o trabalho na moda. Ponto de decisão, né? Exatamente. E aí, nisso, eu já estava morando com o João, nós estávamos noivos. Por eu morar sozinha aqui no Rio, a gente acabou começando a morar juntos. E eu fui conversar com ele e falei, olha, eu vou ter que fazer uma escolha. Ou vou ter que trancar a faculdade para entrar nisso, ou eu vou parar e vou fazer. Ele, o que você quer?
Falei, eu não quero parar de trabalhar, fazer o que eu faço. Uhum. Então, você já tem a resposta do que você tem que fazer. Sim. Só que aí me deu aquele medo que eu falei, cara, só que eu acho que minha mãe não vai aceitar. Porque ela que pagava minha faculdade, ela que na época ajudava a gente a pagar o aluguel. Sim. Falei, não vai dar. Ele falou, não, fica tranquila, faz o que você tem que fazer e a gente vai dar um jeito. Falei, então beleza, a gente vai dar um jeito. Tranquei a faculdade de nutrição, chamei minha mãe para poder conversar com ela. Falei, olha, eu tô trancando a faculdade. E aí foi escassel. Não acredito que você vai fazer isso, que não sei o quê. Falei, cara, confia em mim, vai dar certo. E se não der certo, eu não tenho problema em recomeçar. Sim. É uma coisa que eu não tenho problema em mudar de opinião e fazer outras coisas. Falei, olha, a gente dá aqui um prazo. Se der certo, deu. Se não der, não tem problema, eu volto pra faculdade, eu termino. Ela falou, então beleza. E aí, isso foi ali no meio de 2019, e aí foi que eu entrei mesmo na loja, comecei a ver parte mais administrativa com ela, estava mais madura, comecei a estudar sobre o assunto, e aí fui vendo, me inteirando mais de como era o processo de showroom, como era o processo de gestão da loja. 2020, veio o quê? Pandemia. Veio pandemia, e aí loja tudo fechado. Aí algumas pessoas que trabalhavam até mesmo com a gente tiveram que sair por conta de saúde e tudo mais. E aí foi a nossa... Eu digo que foi sorte assim, mas eu creio que foi Deus que preparou aquele momento. Sim. Porque a minha mãe, ela tinha princípios de diabetes, então minha mãe ela não podia sair de casa. Uhum. Não era viável fazer isso. E aí, por eu ter começado a ficar na loja com ela e já entender todo aquele processo, foi eu que assumi tudo de frente ali. E aí era eu que ficava diariamente na loja. Eu morava no Rio, mas aí nesse período eu ia na semana para Paracambi, ficava a semana toda em Paracambi. Uhum. E aí foi quando eu comecei a ter mais presença e fazer provador, tava começando muito tudo isso ali Sim. ainda. Fazia provador na loja, começava aquele negócio de lives em collabs e tudo mais. E aí foi que eu entrei nisso da moda mesmo, na loja, com essa ideia de agregar conhecimento para poder atender as clientes, porque até então eu só lidava ali no backstage. Uhum. Depois eu tinha que ter mais aquela presença ainda na loja, conseguir atender uma pessoa, responder, apresentar a roupa pro pessoal, no provador, por mais que eu gostasse de moda, uma coisa é eu ter como gosto pessoal. Sim. Outra coisa é quando eu vou apresentar para uma pessoa e ter um pouco mais de conhecimento para passar aquilo. E aí foi quando eu buscando o que eu poderia fazer também para agregar no meu atendimento com as minhas clientes, falei, acho que eu vou fazer um curso de consultoria para eu ter um pouco de conhecimento mais técnico e na hora de eu precisar conversar com alguém, eu tenho uma base do que eu vou fazer. Uhum. E eu morria de medo da possibilidade de ter que atender alguém na loja, de ter que lidar com venda, aquilo me apavorava. Se hoje tem uma pessoa que é falante, filha, isso foi desenvolvido com o Sim. tempo. Você nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Eu achava que eu era uma introvertida que não conseguia falar, muito pelo contrário. E aí aquilo eu falei, poxa, eu preciso buscar alguma coisa que me dê mais segurança para eu poder falar ali com o cliente. Uhum. E aí foi quando eu fiz uma primeira formação em consultoria de imagem e estilo para ter um conhecimento mais técnico ali. E fazendo isso e tudo mais. Só que aí depois fiz uma outra formação e nesse ócio vi uma oportunidade ali também de agregar um outro tipo de trabalho para mim, não só na loja em si, na Beca, mas também na Vitória, como uma pessoa, como uma empresa. E aí foi esse passo até eu chegar onde eu estou hoje. Até onde você é a pessoa profissional que você é hoje, né? Exatamente. E você citou uma questão muito importante, né? Sobre quando você decidiu sair da nutrição, né? Para viver ali basicamente de moda e que sua mãe deu aquele surto, né? Podemos dizer. E tá, eu quero saber de você, né? Quando você decidiu, você saiu do seu emprego de CLT para ficar solo e como que foi assim para a família e para os seus amigos? Por quê? Como que aconteceu comigo? Assim que eu saí do escritório que eu trabalhava para abrir o meu próprio escritório, a minha primeira pergunta que minha mãe falou assim, quem vai pagar o seu INSS? Foi a primeira coisa, porque, enfim, a minha mãe, ela já é idosa, né? E aí, para ela, a vida é a gente nasce, estuda, faz faculdade, paga INSS, vive da Previdência Social. Então, existe assim, um padrão, né? Uma cultura nele. Exatamente. Então, quando você decidiu ele viver basicamente da psicologia, como que foi para sua família e para as pessoas ao seu redor? Olha, eu venho... Quando eu decido que eu vou atender na clínica, assim que eu acabo a faculdade... Apesar, minha mãe é incrível, ela é advogada e ela sempre trabalhou para ela. Mas aí ela traz um receio muito grande, né? De, caramba, existe uma instabilidade, como é que vai ser isso? Eu tava prestes a casar. E ela, e aí? O que você vai fazer? Não é melhor um emprego, né? Isso antes de eu ir pro mercado de trabalho em si. Não é melhor uma CLT? Vamos lá.
E a minha irmã fez prova para militar muito cedo. Então, a minha irmã sai do ensino médio, vira militar e tem essa coisa da estabilidade de carreira, financeira e tudo. É mais nova ou mais velha, sua irmã? Mais velha. Mais velha. Então, isso, de alguma forma, recaía muito, né? Você não vai fazer um concurso público, você não vai fazer... E, putz, eu não ia, Até né? hoje, eu não sei vocês, mas eu acordo e tenho mensagem do meu padrinho. Abriu vaga pra Marinha. Não quero. Eu tô bem, amor. Eu tô bem, obrigada. Eu olho e eu falo, cara, eu não tenho perfil. Esse é o poder do autoconhecimento, né? Sim. Eu não tenho perfil pra estar num lugar onde a hierarquia vem acima de qualquer outra coisa. Sim, sim. Isso é uma coisa que me incomoda muito. E aí eu falava, mãe, não vai rolar, militar não vai rolar. Ah, então, enfim, o concurso, vamos lá. Não foi. E aí, eu entro pro mercado de trabalho, saio do estágio, atendo na clínica, mas também começo a atender, que a gente chama de psicologia na assistência, né? Na assistência social do Rio de Janeiro. Então, eu trabalhei num abrigo de idosos, que foi uma experiência que mudou a minha vida como pessoa, muito para além da psicologia, mas como pessoa, de entender o que é a vida, né? E o quanto é importante a hora do plantio. O que a gente está plantando o tempo todo, a gente escolhe o tempo todo, e como é importante a gente se atentar para o que a gente está plantando, porque em algum momento a gente vai colher. Sim. Então, isso é muito importante. Trabalhei durante 4, quase 5 anos num abrigo com psicologia na assistência. Em paralelo, também trabalhei com psicologia social em um outro projeto. Então, chegou um momento, caso faço as minhas coisas, a minha vida pessoal caminhando. A gente teve uma reforma de uma casa que foi enlouquecedora. O caos. Reforma é sempre o caos, né? A gente fica maluco. Acabou com a minha saúde mental. Mas já recuperou a saúde mental? Tá tudo ótimo agora, graças a Deus, e a minha psicóloga é maravilhosa. É isso que eu ia perguntar, se você também faz terapia, porque psicólogo também precisa fazer terapia, né? É importantíssimo, né? É importantíssimo. E aí, reforma e tudo, estabilizamos, e aí eu falei, cara, não aguento mais. Eu trabalhava em 3 empregos. As minhas amigas falavam, você é mais que o Július. Július perde pra você. E era uma coisa que, às vezes, eu trabalhava 15 dias direto, porque eu tinha um plantão no domingo pra fazer. Sim. E na segunda-feira, tipo, todos os dias. Segunda eu tava em um lugar, terça eu tava em outro, na quarta eu tava em outro. E todos os dias à noite eu atendia no consultório. Sábado eu atendia no consultório. Então, assim, enlouquecedor. E aí, quando reforma da casa, tudo... Eu falo, Lucas, meu marido, não tô pifando, não tá? A máquina vai desligar. E aí, a gente precisa se organizar. E assim, quando você pergunta como foi esse momento, foi uma coisa de, vambora. Não, a gente precisa priorizar sua saúde mental. Sim, a gente precisa priorizar quem você é. E eu, de fato, já estava pifando num nível que a gente começa a ficar muito estressada. Então, um copo que cai, você é estressante. E ele, não, vamos priorizar você. E aí eu saio de um emprego, logo em seguida eu saio do outro e vou pra clínica, vou encarar a clínica. Que é difícil, né? Começar um negócio é muito difícil e tudo. Mas eu recebi muito apoio. Dentro da tua pergunta, eu recebi muito apoio do meu marido. A minha mãe veio com essa coisa de, poxa, mas não é melhor você ficar em um, que aí você tem aquele valor certinho e tudo. Eu falei, cara, vai dar certo. Eu preciso que vocês estejam junto comigo. É porque a gente já tá nervosa por si só. Muito medo, né? Então, a gente vai construindo aos poucos e as pessoas ao nosso redor, elas estão lá apoiando, mas geralmente, acho que por ser mãe mesmo, né, aquele instinto maternal, elas querem o melhor pra gente. Então, qualquer coisa que não traz tanta segurança, já deixa elas com medo, né? Exatamente. Então, as duas passaram por isso. Eu também acredito que o pessoal que tá aqui no estúdio também, o pessoal que tá assistindo a gente em casa, também tenha passado por isso. Mas falando um pouco sobre rede social, que a gente falou um pouquinho, a gente vê, aí a pergunta é para as duas, porque linka exatamente as duas. A questão da comparação, né? Principalmente com as famosas, com os procedimentos estéticos que vem crescendo muito. Nada contra, tá? Porque se eu tivesse dinheiro eu faria tudo, né? Eu faria tudo também. Mas, Tainá, né? Como que chega uma paciente para você, né, com a questão da comparação
como que você ajuda suas pacientes, né, a não se frustrarem por conta de comparação em rede social? Olha, a comparação é muito complexo, né? Porque acho que é um mal do século. Com tanta informação na palma da mão, é muito difícil você não se comparar. Isso é real. Sim. Isso é real e acontece, assim, com todo mundo. Não, mas eu não me comparo. Compara no... Ai, devia passar menos tempo no celular como fulano de tal. Devia ler mais um livro como fulano de tal. Não necessariamente a estética, não necessariamente o corpo. Muito também, mas não necessariamente. A gente se compara o tempo todo. E aí eu tenho um ponto que a comparação, ela é importante. Ela é importante. A gente só sabe que é doce porque a gente experimentou o salgado. Então... Muito bem colocado. Existe um ponto importante na comparação. Sim. Mas a gente precisa saber o que comparar e como comparar, Sim. né? É uma ferramenta que a gente usa o tempo todo, mas a gente precisa ter uma dimensão disso. Porque aí tem, né? E aí você perguntou como eu trabalho. Primeiro a gente precisa entender com quem você está se comparando e se essa comparação é justa. Porque não adianta você virar pra mim e dizer que você queria ter o corpo da Virgínia se você não tem a rotina da Virgínia, se você não tem as babás da Virgínia, se você não tem o dinheiro da Virgínia, se você não tem o conforto da Virgínia. Sim. Você não vai conseguir. Não casa, né? Não vai rolar. Não dá link. E aí é justo? Porque aí a pergunta é justo com você? Você que é mãe, que tem tantos filhos que não tem babá, que é dona de casa ou que é dona de casa, é empreendedora, tá trabalhando. Peraí. Que horas que você para pra fazer as comidas? Vamos lá. Porque a Virgínia não para, a Virgínia tem alguém pra fazer pra ela. Sim. E se a gente tivesse essa oportunidade, a gente também teria? Ok. Mas e se eu não tenho? Que horas você para pra fazer a comida saudável? Que horas você para pra ir no mercado, no sacolão? Que horas você para pra ir malhar? Que horas você para pra fazer isso? Sim. E aí, putz, não casa. Então eu tento trazer a realidade da sua vida. Olha, a gente precisa olhar com carinho pra essa realidade. Porque hoje você tá onde você tá por tudo que você vem trazendo, por tudo que você vem vivendo. Então isso é importante pra você. Por que você tá abrindo mão disso daqui, visando o que o outro tem, se você também não sabe o que o outro passou, o caminho dessa outra pessoa? Então, assim, trago essa realidade e sobre frustração... A gente precisa se frustrar. A gente vai se frustrar, né? faz Sim. parte. Concordo. A gente precisa lidar com essa frustração da melhor forma possível. E aí é acolhendo, é entendendo que, não, peraí, tô me sentindo mal por isso, mas deixa eu entender o meu caminhar, deixa eu entender o caminhar da outra pessoa. A gente teve as mesmas oportunidades, a gente, sabe? Sim. E aí é esse momento que você acolhe a frustração e você lida com ela. Porque a gente vai se frustrar. Putz, quem é que não quer ter... Quem é que não queria ter ganho na Mega Sena? Não somos Todo crianças mundo, mimadas né? pra ter o que quer, né? Exatamente. Adulto faz o que precisa ser feito, né? Criança faz o que quer. Exatamente. E ainda nesse link, Vicky, vamos supor que você chega uma mulher para você, né, que queira ali fazer uma consultoria e ela fala, olha, eu quero exatamente o estilo da Virgínia, já que a gente tá falando sobre a Virgínia, né? Como que você ajuda as suas clientes a acharem a sua própria identidade pessoal? Então, até pegando, assim, um link do que a Thay estava falando, eu concordo em tudo o que ela colocou. E eu ainda particularmente tenho um pensamento que é o que eu falo até mesmo muito com as pessoas, com amigos, com meus clientes, que a comparação, ela é boa, você ter referências é boa. Sim. Mas que você também precisa olhar, entender quem são essas referências que você tem. E aí, ok. Eu vou procurar ver o que essa pessoa fez pra estar ali onde ela tá, pra ter o estilo que ela tem, pra fazer o que ela tem, e ok. Eu posso fazer e chegar talvez naquele ponto? Posso, mas eu tô disposta a fazer o que aquela pessoa fez? Eu tô disposta a percorrer aquele caminho que ela percorreu? Não tô. Tudo bem. Todo mundo tem um limite. Você tem o seu limite, eu tenho o meu limite, a Thay tem o limite dela. E se você não está disposto a fazer isso, então você já tem, vamos dizer assim, uma frustração do que você teve, mas não uma frustração, você tem até um parâmetro de saber, para não se frustrar também. Saber que você não vai ter aquilo, você entende que você não vai ter, mas que
você coloca, botando no limite até onde você vai chegar. E no quesito do estilo, da forma como você se apresenta, quando as pessoas elas chegam trazendo as diferenças, trazendo as pessoas daquilo que, como a pessoa se veste, que ela gostaria de ser aquilo, eu tenho um ponto que é a essência do meu trabalho, tanto na loja quanto no meu trabalho de personal stylist, que é cada um vestir a sua autenticidade. A gente... eu olho para uma pessoa e eu posso olhar para a forma como ela se vestiu e eu gostar daquilo e vestir aquela roupa, trazer aquele estilo para mim, mas aquilo transparece quem eu sou? Faz sentido? Faz sentido. Faz Nossa, sentido. estão muito conectados. Faz sentido para a forma a qual eu quero me apresentar, porque assim, até parafraseando uma colega que ela usa essa frase, eu gosto muito, que roupa bonita até manequim veste. Todo mundo veste. Então, isso acontece muito quando eu paro numa... Provavelmente já aconteceu isso com alguém aqui. De, às vezes, passar no shopping, olhar uma roupa na vitrine, achar aquilo muito bonito, falar, nossa, que roupa bonita, vou colocar. E aí, quando você coloca, você fala assim, essa roupa não ficou boa em mim. Não é que a roupa não ficou boa diretamente. Você ou que aquela, essa roupa não tá legal. Não, a roupa tá legal. Só que talvez você não olhou para suas características pessoais no sentido de... E até um pouco mais técnico. Talvez para suas características pessoais de como que é o seu corpo, entender o que vai valorizar mais o seu corpo e, principalmente, se aquilo representa quem você é no momento que você tá. E até usando o meu próprio exemplo hoje. Eu tinha uma outra roupa separada para poder vir hoje, que quando eu fiz o provador daquela roupa na loja, eu falei assim, nossa, que roupa bonita, vou usar ela para poder ir no podcast. E aí, no momento hoje que eu estava me arrumando, que eu pensei, eu falei assim, cara, eu acho que eu não vou com essa roupa não, porque é uma roupa bonita, só que não tem diretamente a ver com a minha identidade, com a minha marca pessoal, da forma como eu vou apresentar, então é uma roupa que eu posso usar em outro momento. Sim. Porque mais importante do que, não mais importante, mas tão importante, enquanto nós nos sentirmos bem, nós nos sentirmos satisfeitos com aquilo que a gente está vendo, mas é principalmente fazer sentido a forma como nós estamos nos apresentando. Então, falando, eu olhar para uma pessoa e ver como que aquela pessoa é e trazer para mim, não é errado, isso é até bom para você ter um parâmetro, você ter um norte, mas o autoconhecimento, ele é o caminho para tudo. É você primeiro olhar para dentro, você olhar para sua história ela conta, a sua imagem, ela é construída pela sua história, pelas pessoas que passaram por você, pelos caminhos que você trilhou, Vivências, né? pelas vivências que você tem, e você conseguir externalizar isso e colocar na forma como você se veste, como você se apresenta, naquilo que você fala, porque a nossa imagem não é só o nosso estilo também. Não. É tudo aquilo que está conectado e associado ao nosso nome. Sim. Então, aquilo que eu falo, as palavras que eu trago, a forma como eu me coloco, como eu me apresento, o jeito que eu faço, tudo isso é construído na minha identidade. Então, eu vou olhar para alguém, eu vou me inspirar? Vou. Mas eu não vou colocar aquela inspiração à frente do que eu sou e da história que eu vou contar com a imagem que eu vou apresentar para o mundo. Não, muito bem, Vitória. E aí, a gente voltando ainda sobre esse assunto, porque esse papo tá muito legal. Então, vocês concordam que a forma de se vestir, né, de enxergar a sua própria identidade, ela tá super ligada à autoestima. Totalmente. Sim. Concorda? Então, já chegou, talvez, paciente para você, tá? E a gente falando sobre essa questão também de vestimenta, de autoestima, e você conseguiu melhorar através do seu trabalho. Sim. Acredito que seja muito comum, né? É bastante, né? Eu costumo falar, é isso. A autoestima, ele é a base de tudo. Uhum. Então, como você se enxerga no trabalho, como você se enxerga num relacionamento, os tipos de relação que você tá disposta a viver, isso vem da tua autoestima, isso vem do que você acha de si. E a autoestima é isso. É esse momento em que você se olha e qual é a tua percepção de si mesma. Qual é o teu valor, o que tu agrega pra você. Como você, quando pergunta assim, quem é você? O que você É uma responde? pergunta difícil, né? Quando Eu perguntam. acho profundo, assim. Traz um... Eu Você sempre reflexão fala, muito grande, ótimo. né? Eu sempre trago essa pergunta no consultório porque é ótimo. E eu trago ela em diversos momentos da terapia, né? Então, Gente, ali. é péssimo. Quando a minha psicóloga pergunta isso... Teve uma vez que a minha psicóloga pediu para eu escrever num papel as minhas características, não. Mas pontos fortes. Qualidades e Qualidades. defeitos. Aí eu... Não, engraçado que assim, defeito eu tinha um monte para listar. Mas qualidade parece que eu não tinha. Isso diz muito do olhar que você tem. Eita, sessão de terapia.
Sempre bom. Seja muito bem-vinda, amor. Todo mundo precisa, que eu tenho certeza. Isso diz muito do olhar que você tem pra É comum, você, né? É comum. acontecer. Quando a gente fala sobre autoestima, é comum. Mas é isso, a autoestima é o olhar que você tem sobre você. Uhum. Então, e assim, muitos se enganam que a autoestima é só o que você vê no espelho. Não é. Então, homens têm baixa autoestima, e muito. Tem. Absurdamente. Você atende homens também? Atendo. Vi, você atende homens não, só Também, mulher. não. Também? Tem clientes homens. Que legal. Não é a maioria, né? Não é Sim. majoritário muito mulher, mas atendo. O que eu acho até interessante, como que é difícil eu ouvir, mas quando ele vem, geralmente ele vem até mais comprometido do que a Sim. mulher, no meu caso em si. Sério? Sim. Exatamente. Porque ele já. É um ponto de virada, a decisão que ele tomou. E Decisão, o homem né? é muito mais prático nas decisões. A mulher não, gente, a gente enrola. Eu tenho questões sobre isso. Acho Quais que é questões? isso. Não, acho que é isso. Acho que depende. Porque quando a gente fala de autoestima, a gente também tá falando sobre espelho, que a gente chama de autoimagem. A gente tá Sim. falando sobre confio no que eu faço. Eu tenho confiança em mim, também é autoestima. A gente tá falando sobre quando eu faço alguma coisa, eu consigo perceber que eu fiz e que foi legal. Tipo, pô, maneiro o podcast que eu tô fazendo. Sim. Sabe? Então, assim, são muitas coisas que envolvem a autoestima. E aí, quando você fala que o homem ele tem um poder mais de decisão, eu acho que depende. Eu acho que depende da autoconfiança dele. Não, eu acho que depende também no sentido de decisão. Não. Eu acho que ele é mais prático na decisão. Eu pra acho terapia é mais prático. difícil. Não, pra terapia, com certeza, amor, é muito mais difícil. A mulher, pro poder dela decidir, é muito mais fácil. Porque Sim. eu acho que a mulher ela Tá tem uma boa ainda, facilidade maior de se olhar. Sim. Por conta mais dessa questão, assim, de talvez de um universo feminino, ter muito mais essa Acho que é mais falado. Exatamente, é mais Acho que é mais abordado. falado, E o homem, por ele ter mais desse ponto, talvez assim, racional, ser muito prático, ele demora para poder ter esse olhar para a autoimagem dele e reconhecer, talvez, que ele precise olhar para si como uma mulher olha. Nesse Pode quesito ser. de Concordo. sensação. Essa, pelo menos, é a experiência que eu tenho quando eu vou lidar com o homem nessa parte de imagem em si. É uma consciência muito mais demorada que ele tem do que a mulher. Então é um trabalho diferente também É. com os homens. Não é o mesmo, talvez não ao mesmo tempo também, né, que você tem. Não acredito que, sei lá, vamos supor que seja uma consultoria de 1 hora. Talvez com ele possa passar um pouco mais de tempo, porque é um trabalho Não. mais demorado. Ou não. Não. No meu caso, com o homem é mais prático. É mais prático? É mais prático. Porque o homem, quando ele fala assim, vamos fazer isso e tal, ele fala, tá, vamos. E ele pega e ele faz. A mulher tem mais aquela coisa de... Porque no meu caso, a mulher tem muito mais opção do que o homem. Então, Sim. com o homem, até algo que eu costumo usar, uma frase que eu uso muito, pro homem, vamos dizer assim, ele lapidar a imagem dele, se colocar num contexto, é muito mais prático Sim. do que a mulher. A mulher tem muito mais, uma variedade muito maior de gosto, daquilo que ela se identifica, não se identifica, não que o homem não tenha. Porque tem também aquela questão do seu gosto, das suas preferências, mas pro homem é mais prático do que pra mulher. Então, quando ele vai tomar a decisão... meio que mecanizado. Exatamente. E aí, pro homem ele poder fazer, ele decidiu, falou assim, vamos fazer isso? Fala, tá, vamos. E ele vai lá e faz. A mulher não, a mulher até, ela chegando num ponto, ela se sente mais confortável, vai construindo com todas as opções, acaba demorando um pouco mais, mas isso também vai muito de pessoa para pessoa, perfil para perfil, se a pessoa ela tem um perfil mais de que ela é mais prática no fazer, ou se sentir mais confortável, e aí depende muito também. Nossa, legal. Gente, o papo tá muito bom. Mas vamos de diquinha também? Eu tenho uma pergunta especial pra vocês. Pras duas, tá? Quais vocês acham que são os passos mais importantes para desconstruir essa necessidade de atender aos padrões impostos pela sociedade, pela internet? Não, nenhuma pergunta do Enem. Mas pensa que eu sei que vai ser coisa boa aí. Pra desconstruir, olha, É difícil? muito. Muito porque quando a gente fala em padrão social, a gente tá falando de uma coisa muito enraizada, de uma coisa cultural, de uma coisa que vai passando, né? Então, assim, a desconstrução é difícil porque você precisa se olhar e entender que aquele bloquinho que você construiu a vida toda não necessariamente é legal, é um bloquinho bom pra você, e você precisa desmontar ele. Sim. E aí é difícil, mas acho que vou usar, que na psicologia a gente usa muito, a autenticidade. Assim, você precisa entender qual é o valor que você dá pra você. Porque
a gente precisa ser autêntico. Sim, concordo. E o trabalho dentro da psicoterapia é justamente trazer essa autenticidade, é trazer quem é a Caroline. É trazer, cara, quem é você? Quem é você, mulher? Quem é você, homem? Por que você tá tentando chegar em um lugar? Faz sentido esse lugar pra você? Por que você tá tentando chegar nesse lugar? Então é trazer isso, porque muitas vezes é uma coisa do preciso fazer. Ah, mas por que você precisa? Faz sentido Sabe? isso? Sim. Foi você que escolheu? Por exemplo, você precisa ser militar, né? Um padrão de financeiro, estabilidade. Mas por que eu preciso? Por que eu não posso abrir minha empresa de contabilidade? Quem decidiu isso por mim? Uhum. Exatamente. Então, são muitas crenças que a gente vem escutando ao longo da vida que chega um determinado momento onde ser o padrão é automático. Quem foi que falou que só o corpo magro é bonito? Sabe? Por que só o corpo magro é bonito? E aí, isso é curioso. Porque quando eu comecei na psicologia clínica, que aí você sai da faculdade, você precisa divulgar o teu trabalho, né? Essa coisa do Instagram que a gente tava conversando aqui. Ai, que saco. Ai, cansativo. Mas quando eu comecei, você vai estudar marketing, você vai entender como é que você... Ai, meu Deus. E aí você precisa definir um nicho. Você precisa falar com o público, uma persona. Persona. Definir a sua persona. Misericórdia. Vamos começando. Quem é essa pessoa? Que é Deus. persona? Não, Agora- Quem é persona? E aí eu comecei, eu falei, cara, você precisa se identificar, né? Eu falei, pô, eu tenho transtorno de ansiedade. Sim. E eu falei, vou falar sobre ansiedade, é mais fácil. Eu sei os dois lados. Sim. E aí eu comecei falando sobre ansiedade. Mas era uma parada que não fluía. Ai, sabe? Não ia. Uhum. E aí nesse trabalho, num abrigo, a gente conversando e tudo. E aí uma menina, uma psicóloga também, que era uma equipe multidisciplinar com vários profissionais. E aí uma outra psicóloga vira pra mim. E assim, de uma forma muito aleatória, não era o assunto. E ela falava, cara, eu super te admiro, porque eu acho que você tem uma autoestima incrível. E eu falei, obrigada, poxa, caramba. Você realmente tinha? Eu não tenho uma questão de uma boa relação com a autoestima em relação a me valorizar. Eu tenho uma dificuldade. Sim. Ainda é uma coisa que é um exercício. Sim. Não, eu fiz uma parada legal, isso aqui tá legal. Ainda é uma coisa que é um exercício, porque a gente contínuo, tá... né? Sim. A gente tá passível da evolução Sim, sempre. com certeza. E aí eu falei, nossa, obrigada e tudo. E aí ela trouxe um ponto que a gente tá falando muito sobre estética. E aí ela trouxe um ponto e falou, cara, você é a primeira pessoa gorda que bate na... Sou gorda. E tá tudo bem pra você. E eu falei, caramba, mas tá tudo bem mesmo pra mim. Isso é um problema, tá tudo bem pra mim, é um problema. Era tão inconsciente que não foi algo pensado assim, Sim. né? Era natural. E aí eu falo muito sobre, cara, as pessoas falam, né, eu tenho uma... Eu sou Dinda Coruja, né? Então eu tenho 3 afiliados maravilhosos. E uma é super espoleta, fala beça. E aí ela já chegou pra mim e falou, Dinda, você é gorda. Eu sou gorda. Porque é uma característica. Sim, Eu sou gorda, a Vitória é magra. Não tem muito o que fazer. sim. O grande problema, por exemplo, em questões de padrão, é que as pessoas usam a palavra gorda como ofensa. É um pejorativo, né? Confusão negativo. Sim. Exatamente. Mas é uma característica. Gordo, magro, alto, baixo. É uma característica. Então, quando você fala em padrão social, eu sempre, em padrão estético, eu sempre trago no consultório essa coisa. Quem foi que definiu que o magro é o bonito? E o gordo é feio. Por quê? Obviamente, a gente vai entrar nas questões da obesidade, da saúde, né? Que são pontos importantes para serem pensados, mas quando a pessoa, quando essa mulher, quando esse homem chega para mim dizendo eu tenho problemas com o meu corpo, eu me vejo magro demais, fraco demais, gorda demais, eu acho que eu poderia ser isso ou aquilo, eu pergunto qual é o propósito para você? Porque assim, é isso, né? Vou voltar na Virgínia, que eu acho que o exemplo dela é o melhor. O exemplo que a gente tem no momento. Mas E aí- claro pra todos. Poxa, eu quero ter um corpo parecido com o da Virgínia porque eu acho bonito. Mas por que você acha bonito? Vamos entender. Vamos entender isso aqui. Vamos entender essa construção. Uhum. Por que esse é o corpo bonito? Por exemplo, o da Paola Oliveira não é mais bonito? Ou não é bonito? Entende? Sim. Agora, quando chega pra mim num sentido de porque eu não tenho disposição, porque eu sinto falta de ar, porque a gente sabe que a obesidade é uma doença. E ninguém tá tirando a gravidade disso.
Mas eu preciso melhorar, eu preciso emagrecer porque eu não tenho disposição pra brincar com meus filhos, eu não consigo agachar no chão. E aí fala, não, vamos conversar sobre isso. Sim. Vamos então tentar entender, porque a ansiedade é um dos pontos que muitas mulheres descontam na comida. É uma fuga, né? Uhum. Então vamos entender isso aqui, vamos entender essa ansiedade. E aí a gente trabalha pra isso. Mas o interessante nessa coisa do padrão estético é você entender qual é a motivação. Por que você tá buscando aquilo? Porque é meu sonho colocar silicone? Beleza, é teu sonho? Vambora! Uhum. É meu sonho fazer bariátrica? Vambora, vamos junto. Mas é porque tá todo mundo fazendo. Mas é porque tá todo mundo magro. Mas é porque o magro é bonito. Então, peraí. Então, vamos só entender. Que a gente pode ir também. O cliente, ele é dono e ele é livre pra escolher. O tempo todo. Então, a gente pode ir também por esse caminho. Mas você tá fazendo o caminho certo, com a motivação certa, pra que lá na frente você não tenha que retroceder? Então, esse é o trabalho. Quando você perguntar dicas para, vamos olhar para si, vamos se olhar no espelho no sentido de deixa eu me entender. Deixa eu entender qual é a minha motivação, deixa eu entender para onde eu tô indo, por que eu tô indo. Em que momento foi que eu construí isso? Acho que é isso. Eita, falei. Falou muito, mas você falou muito bem, porque a gente vê que não existe uma receita de bolo. Não. Né? Realmente é um trabalho ali que leva tempo, né? A pessoa também tem que estar disposta, né, a te ouvir, a entender, a conhecer ela mesma. E Vi, você, como que você acha que a gente consegue desconstruir esses padrões impostos? Poderia assinar um pouco embaixo do que a Thay falou. Sim. Assim, Ana, é sempre isso, é sempre isso, porque o caminho é sempre o autoconhecimento. Não tem como eu primeiro olhar para fora, para depois eu trazer isso para mim e botar na minha realidade. Não. E até trazendo para o que é do sentido da minha linha de trabalho, no quesito de imagem, vestimenta e todas essas coisas, a gente usa, sim, o padrão. Quando isso vai para a pessoa poder ela se identificar com o que ela quer falar, digamos assim. Mas, primeiro, atento que no meu atendimento são várias etapas, que eu tenho uma consultoria com o cliente, dependendo ali do contrato que tenha, mas, no mínimo, eu tenho ali dois encontros com a pessoa, porque o primeiro encontro é sempre eu só ouvindo a pessoa, entendendo quem ela é, o que ela gosta, quais são as particularidades dela, porque, e eu aprendi muito isso quando eu fiz meu processo de terapia, que a gente se conhece mais falando. Eu preciso, às vezes é tanto aquela coisa que pra mim é claro, só que quando uma pessoa, ela me instiga a falar coisas, eu vou trazendo ali coisas que talvez pra mim era consciente, mas não era tão consciente, então eu vou me escutando, vou falando. Só que às vezes são coisas também que a gente fala normalmente numa conversa no dia a dia, mas eu não consigo, eu falo, mas eu não me escuto, eu não me ouço. Mas quando uma outra pessoa tá escutando, ela vai tendo aquele ponto de, caraca. A gente chama isso de caixa de retorno. Então, isso aí, né? A gente tem essa caixinha de retorno. Tudo tem nome na psicologia, né? Eu Pois adoro é. isso. Eu adoro dar nome às coisas. E aí eu vou ouvindo ali o que a pessoa tá falando, entendendo, poxa, é a filha dela, de alguma coisa que ela falou que naturalmente, por um mecanismo, por um padrão ao qual, e até usando um pouco isso da rede social, do Instagram, já que nós somos pessoas que estamos muito presentes nisso, Sim. a gente olha só aquela telinha e acha que tem que ser só aquilo, daquela forma, me apresentar daquele jeito, mas não, aí na vida da pessoa tem aquele momento daquela filha dela, que ela gosta de trazer ali, só que para aquele ponto, por conta de um padrão que foi estabelecido, ela não pode ter aquilo ali. Não, pode sim, isso faz parte da sua vida. Então, como que você vai apresentar isso na sua imagem? Como é que a gente vai trazer essa particularidade para você? É o que nem você tinha consciência de que era importante, mas que se a gente colocar isso de alguma forma, vai ser importante também. Você não vai olhar para a forma como você se veste só para o seu trabalho, quando você vai atender um cliente, ou quando você vai para o trabalho, você vai, não. Como é que você vai se sentir confortável também, ter um momento ali pessoal seu que faz parte da sua vida, vai preencher sua vida também. Porque a sua vida ela não é só um bloquinho, são vários bloquinhos, são várias coisas que vai te colocando. Então, entender o ponto. Qual que é o seu padrão? É o padrão de coisas externas, que, como a Thay falou, são coisas que, desde que o mundo é mundo, existe isso, não é amanhã que vai deixar de existir, mas no âmbito profissional, a gente precisa se conectar com isso, a gente precisa falar com isso. E no quesito de imagem, vestimenta, existe sim um padrão para poder você se conectar com pessoas, para você atingir certo público. Não adianta, isso é o mundo. Sim. Mas você primeiro vai olhar para você. Você vai entender
qual que são as suas características, o que faz sentido para você, porque se você quer se conectar com esse daqui, mas quando você olha para você, não faz sentido e é algo muito mais doloroso, mais trabalhoso para você trazer para sua personalidade, para você se conectar, então faz sentido realmente isso para você? É isso que você realmente está disposto? Você está, como a gente falou antes, você está disposto a ultrapassar esse limite para poder fazer isso, ter essa conexão? Tô. Então, ok, é um preço que todo mundo vai pagar. Quando a gente vai fazer um trabalho, qualquer coisa do tipo, a gente escolhe um preço a pagar. Ou, não é isso que faz. Então, vamos ver outra coisa, vamos talvez identificar uma outra forma de você se conectar. Então, não existe outro caminho do que, primeiro, de novo, olhar para dentro, entender o que faz sentido, para depois você olhar para fora e assim a gente construir aquilo que vai ser a sua identidade de imagem, o seu estilo, para principalmente extrair o seu valor. Quando eu falo até a frase do lapidando a sua imagem, eu trago muito desse universo da própria lapidação do diamante, porque um diamante, até ele chegar ao ponto de ser diamante, ele primeiro é uma pedra, um carvão, que ele vai passando por todo um processo até ele chegar àquele ponto de ser a pedra mais preciosa do mundo. E na nossa imagem, toda essa desconstrução, é isso também. E a lapidação, ela é o ponto que expressa o maior valor daquela pedra, onde vai o maior brilho dela. Então vai ter todo um caminho que não vai ser confortável, vai ser desconstruir um padrão seu para se conectar com outro e formulando isso para você chegar num ponto de se sentir confortável, extrair o seu valor e conseguir se conectar com aquilo que você quer, dentro da sua autenticidade, da sua personalidade, do seu gosto, para aquilo que for e você está disposto. Nossa, muito legal. E trazendo até um exemplo pessoal, né? Quando eu comecei, eu achava que para passar autoridade para o meu cliente, eu tinha que usar blazer. Eu acho que isso é muito comum. Amor. E aí, eu saí comprando um monte de blazer, né? Azul, amarelo. Até hoje eu tenho, eu não uso. Eu devia jogado fora. E eram roupas que não me deixavam confortáveis. Eu ficava igual um robô. Não, foi o padrão que a internet montou, né? Exatamente. Batom vermelho, taça, blazer, e só preto, o cenário ficava... Que tinha que tomar água na taça. E eu realmente, gente... A gente levava a sério. Eu levava a sério. Eu falei, A gente acredita, né? E tava eu lá linda, e depois eu vi. E não que não funcione. Sim, mas não... Funcione pra quem? Exato. Pra mim não tem condição, né? Aí tinha que acordar cedo, passar aquela maquiagem. Falei, Deus que me perdoe. Eu sei que tem ocasiões, né? Mas, por exemplo, o meu trabalho, ele é de casa, ele é remoto, meus clientes sabem disso. Obviamente que eu não vou aparecer de pijama também, porque a imagem pessoal, ela fala muito, né? Até porque você tá trabalhando, né? Exato, é um trabalho. Não é porque eu isso. tô de casa que eu não tô trabalhando. Mas realmente eu preciso, toda reunião tá de blazer, que é uma roupa que talvez pra mim não é tão confortável, né? E assim, realmente eu gosto muito de blazer. E aí eu fui comprar blazers mais larguinhos, né? Que eu me sentisse mais à vontade. E esse não é o único padrão que existe. Sim. Né? Mas até entender isso, foram 2 anos com roupas apertadas, que eu não estava muito confortável. Então, eu sei que deve chegar muito cliente para você assim também, né? Muito, e isso também é muito natural. E Sim. por mais que, por exemplo, hoje eu seja essa Vitória, me visto dessa forma, vai chegar um momento que eu vou mudar, porque a gente está mudando o tempo todo. Talvez daqui a um tempo eu vou estar inserida em um outro local que faça mais sentido eu estar de uma outra forma, mas o ponto é, eu já entendi o que funciona para mim. Eu sei o que eu gosto, eu sei o que faz sentido. Quando a gente fala assim de imagem, o ponto principal, quando a gente fala de vestimenta, é a adequação. Primeiro eu vou olhar para quem eu sou, mas por mais que eu seja essa pessoa, se eu não estou de acordo com o que aquele ambiente ele peça, eu estou incoerente. Então, eu entender também a adequação atrelado, não digo independente, mas também atrelado com o meu estilo, faz muito sentido. Tem até um vídeo do Jacan, que uma vez ele compartilhou na rede social, que para mim é um exemplo perfeito e muito didático, que ele fez uma crítica a pessoas que vão no restaurante dele de regata. Vão de regata, de bermuda. A gente está falando do restaurante de um dos maiores chefes, mais renomados que a gente tem no cenário brasileiro. E as pessoas, por mais que, vamos dizer assim, é o meu estilo, eu gosto de regata, eu gosto disso, aquilo, outro, de roupas mais casuais, mas não é aquele momento, sabe? Você precisa também respeitar. Pro código de vestimenta, a gente também precisa ter o respeito. Tanto como pessoa, para tudo nisso. Então, por mais que eu seja essa Vitória hoje,
atrelando nesse assunto, mais que eu seja essa vitória hoje, daqui a um tempo eu não vou ser talvez essa mesma vitória. Mas eu já vai ter um ponto do meu conhecimento, daquilo que eu gosto e do ambiente ao qual eu vou estar inserido, talvez num outro momento que a minha carreira esteja, falando com outro público, eu vou me adequar para aquele novo momento. Mas eu vou me adequar de acordo com que seja, transpareça quem eu sou. Não a vestimenta, a roupa ela não tem que ser primeiro do que eu. Eu não tenho só que estar bonita, de novo, o que eu falei, eu não vou só vestir uma roupa bonita, mas eu vou vestir uma roupa bonita que se conecte comigo, conte a minha história e que eu me sinta confortável. E até trazendo um ponto desse sentido que você falou, que eu trabalho em casa, eu sempre falo que a pessoa ela tem que se sentir confortável, não é uma obrigação. Mas eu tenho muito como o se arrumar, o ato de você se arrumar, ser uma expressão de amor. É uma expressão de amor comigo, quando eu me cuido, quando eu acordo, eu arrumo meu cabelo, seja uma maquiagem que for, daquilo que é factível para a pessoa naquele momento. Eu passo uma maquiagem a qual eu vou olhar para o espelho, trabalhando a minha autoimagem. Eu vou olhar, eu vou me sentir mais bonita. Quando a gente se sente mais bonita, a gente se sente mais seguro. Se isso não fosse real, quando a pessoa ela vai num casamento, qualquer coisa do tipo, ela não se preocuparia em fazer um cabelo, em se arrumar, em pagar uma maquiagem, em escolher uma roupa, porque ela não vai se sentir bem naquele momento. Mas você tem que se sentir bem todo dia, com você. Se você não se sente bem com você, por que você vai se preocupar em só se sentir bem com o outro? É o copo de requeijão, né? Exato. Quando eu me arrumo pro outro, eu também tenho a importância de me arrumar pro outro. Porque quando eu me preparo para poder vir aqui, eu tô dizendo assim, olha, Carol, eu me importo com você e tô aqui. Eu me preparei da melhor forma para eu estar aqui, eu respeito Sim. aquilo que você tá fazendo, então eu vou vir de uma forma adequada. Mas não é só isso. Eu sou a minha principal companhia. Eu tô comigo todos os dias, o tempo todo. Se eu tô sozinha lá, chorando alguma coisa, eu tô comigo. Então, a forma como eu me coloco pronta todo dia para viver o meu dia, isso trabalha a minha autoestima. Eu olho e eu me sinto com mais segurança, mais pronta para poder viver o meu dia, para poder falar com o cliente, para poder gostar mais de mim, gostar mais da minha companhia. E eu lido muito isso com até mesmo clientes que às vezes elas chegam nesse ponto de... Eu atendo muitas clientes que passaram naquela transição de que eram aquelas pessoas só para ela, e aí entrar naquele período da maternidade, então se viram num outro momento, e aí já tá naquele ponto da criança tá crescendo, tô me perdendo um pouco, fala, Vicky, eu não tô conseguindo me encontrar. Sim. Eu era aquela pessoa que... Eu era a Carol mãe, mas hoje eu não tô mais a Carol mãe, eu não tô me encontrando no meu estilo, como que eu faço? Sim. Eu não consigo mais me ver como eu era antes, então eu falo, calma, vamos olhar para você, vamos construir isso, pra gente ir resgatando essa autoestima, resgatando esse olhar para você e fazendo você se sentir mais segura com você, com a sua companhia. Não só para um momento externo, mas principalmente com quem você olha no espelho. Nossa, que legal, meninas. O papo tá muito bom. Provavelmente a gente vai extrapolar ali o horário que a gente tem. Mas vamos para as últimas perguntas. Não é o final ainda, mas já vamos caminhar para o final. Então eu quero saber primeiro de você, tá? E quem mais te motiva hoje na sua vida a fazer o que você faz? Meu marido. E por quê? Justifique sua resposta. Atura meus surtos todos, não. Não, ele é muito parceiro. A gente tem uma relação de muita parceria. Casamento é muito difícil, né? Mas eu acho que tudo é muito difícil. A vida é difícil, a gente tem que escolher os nossos difíceis. Sim. Mas ele é muito meu parceiro, ele é muito meu amigo. Eu acho que acima do casamento a gente tem uma amizade muito consolidada. A gente tá junto há mais de 10 anos. Estamos indo aí, mais de 10 anos. E ele é meu melhor amigo. E além dele, eu tenho minha mãe, minhas amigas, minha irmã. Eu sou cercada de pessoas... Sou muito privilegiada porque eu sou cercada de pessoas que me apoiam demais. Eu não posso reclamar sobre. Legal. O que eu falo, é isso? Então vambora. Assina embaixo. É. E quem te motiva mais hoje, Vi? Eu posso dizer que, assim, de uma forma geral, os meus. E nos meus, meu marido e toda a vida também que hoje a gente vive, que a gente deseja construir. Sim. O sonho de aumentar nossa família, para os planos que nós temos. A minha irmã, que é minha melhor amiga, minha mãe. As pessoas também que trabalham comigo. Eu falo que o que eu faço é para eu poder atender naquilo que for preciso, quem precisar. Então... eu posso dizer que o que me motiva é a vida que eu quero ter e aquelas pessoas que estão comigo, que é o que me dá força. Eu falo assim,
tô cansada, tá? Mas tô cansada não, mas tem pessoas que dependem de mim. Tem meus funcionários que dependem de mim, do negócio que eu faço. A minha mãe que, se ela precisar de mim, eu não quero ser aquela pessoa assim, mas eu não tenho como, não. Eu vou ter como, vou dar um jeito. E se a gente não conseguir dar, a gente vai arranjar outro caminho. A gente tá aqui pra poder fazer o que tem que ser feito. Acho que é o legal. gás, né? É o gás. É o que mantém a exatamente. gente de pé, que faz a gente levantar todo dia, né? Exatamente. Menina, a gente tá indo pro final, mas antes a gente tem uma surpresa, né? Que vai ser no próximo bloco. E eu gostaria de agradecer também a um dos patrocinadores desse podcast, que é a Girão Company, é o escritório contábil no qual eu sou sócia. E lá no escritório a gente ajuda MEI, empreendedor, empresário que lida com o Simples Nacional, lucro presumido, a não surtar com a Receita Federal. Então, se esse é o seu caso, você só apontar para o link aqui que está no vídeo para que nosso time entre em contato. Meninas, a surpresa é que pessoas especiais da vida de vocês fizeram um videozinho muito fofo. Então, eu vou pedir que vocês coloquem. Semana passada, os homens choraram, tá? Eu vi, eu falei, gente do céu. Tudo chorão. Vamos ver se vocês... Eu acho que não, mas... Coloquem no fone. Eu acho difícil de chorar. Eu amo esse momento. Vamos ver quem é primeiro. Oi, neném, tudo bom? Neném, passando aqui pra te desejar, assim, como sempre, as melhores coisas do mundo, pra reforçar o quanto eu acredito em você, o quanto eu acredito no seu esforço e sei que todos os seus esforços serão recompensados, suas metas serão atingidas e eu sei que tudo que você sonha vai ser capaz de ser realizado, tá bom? Um beijo, te amo. Isso. Bonitinha. Ela é sua cara. Você acha? Ih, chorou. Mais uma. Ela é a minha paixão, minha nenenzinha. Fala minha... Não tenho filho ainda, mas quando eu olho pra ela, eu tenho aquela sensação como se fosse mãe e filha. Sim. De um amor que eu tenho por ela que é, nossa. Ela é mais nova. Ela é mais nova. Ah, caçula. Minha caçulinha. Muito lindo. Gostou da surpresa? Amei! Vamos pra sua agora, Thay. Ai, que nervoso. Fica calma. Oi, amiga. Tô passando aqui pra te lembrar uma coisa que vira e mexe eu falo pra você. Você é inspiradora, amiga. Você traz inspiração por onde você passa. E eu sou uma das pessoas que sempre fica inspirada com você e com tudo que você faz. Muito obrigada por ser minha amiga. Eu agradeço a Deus pela sua vida. E eu desejo que você colha todos os frutos de tudo aquilo que você planta, porque você é merecedora. Te amo muito. Beijo. Blogueira demais. Ai, ela é linda. Você falou que seu marido não ia fazer o vídeo. Não, ele não ia. Ele é tímido, né? Tímido. Poxa, Lucas. Mas gostaram da surpresa? Ai, maravilhoso. Esse é um momento que eu amo aqui no nosso podcast, né? Que é um momento mais pessoal, que as pessoas podem se expressar, né? Tem dado muito certo, que bom que vocês gostaram. Meninas, agora uma última pergunta, né? Para as duas. Se vocês pudessem deixar uma mensagem para todas as mulheres que vão assistir o nosso podcast, esse episódio, o que vocês diriam para essas mulheres referente à autoestima e autoconhecimento? Faça terapia. Ponto. Resumo já muita coisa. Pronto, podemos encerrar, mentira. Já te ajudaria muito, não. Não, acho que a gente precisa parar de olhar pra fora e olhar pra dentro. Acho que o mundo diz muita coisa e muitas vezes a gente se sente perdida no caminho, mas a gente, caramba, você já passou por tanta coisa, você já viveu tanta coisa. Quando você olha pra trás na tua vida, na tua bagagem, olha como olhar pra isso com amor, olhar pra isso pra entender que você já venceu e por que não agora? Por que não continuar vencendo nesse momento? Então, é de fato um faça terapia como um cuidado seu, uma coisa que você faça pra você, uma coisa que você consiga parar pra olhar e cuidar. Uma plantinha que você rega. E acho que é isso. Legal, Vi, você. Qual mensagem você deixaria para as mulheres que vão assistir o nosso podcast? Lapide a sua imagem. A frase dela. Mas lapidar a sua imagem é você extrair e mostrar ao mundo a pessoa valiosa que você é. Porque você é. A sua vida conta a sua história, a sua imagem conta a sua história. Então, você precisa olhar para dentro para
poder extrair. Não é um caminho fácil. Não vou falar pra você que quando a gente decide cuidar da nossa imagem é um caminho fácil. Às vezes as pessoas acham que é algo que... Eu acredito que hoje a consciência de entender que aquilo que a gente veste, aquilo como a gente coloca, é algo importante também, porque isso trabalha a nossa autoestima. Mas não é só uma roupa, não é só um cabelo que você arruma, não é só mais uma maquiagem, mas é principalmente a forma como você se olha e como as pessoas estão te vendo. Então, cuide de você, cuide da sua casa, o seu corpo é a sua casa, a sua imagem é a sua casa. E a sua história, ela merece ser contada. E você contar isso com a sua imagem, a sua imagem é a primeira coisa que as pessoas vão ver. Você precisa de uma oportunidade para as pessoas te ouvirem, mas a sua imagem não. Então, a forma como você se apresenta, ela vai gerar uma primeira impressão. Sim. Então, você ter a consciência daquela impressão a qual você está causando e que ela é o que você realmente quer apresentar, isso faz toda a diferença, é muito importante. Então, por isso, se lapide. Lapide. Meninas, chegamos ao fim. Eu gostei muito do nosso papo, né? Obrigada por aceitar esse convite. Vocês querem deixar um recado para alguém? O momento é esse. Ou não, tá bom, já falei. Se quiser, a câmera é essa. Manda um abraço pro seu marido, pra sua mãe. Eu tenho que agradecer. Acho que a gente tá falando muito de mulheres, né? Obviamente, a minha família como um todo. Mas eu preciso agradecer as minhas avós, que me trouxeram resistência, força. Minha mãe, minha irmã, que estão ali sempre me protegendo, me cuidando, me apresentando o que é amor. Minhas amigas que não soltam a minha mão por nada. Então, e meu marido, obviamente, em especial, não dá para esquecer, que é tão parceiro. Acho que é isso. Eu preciso agradecer as pessoas à minha volta. Num geral, eu não consigo pontuar uma ou outra. Elas são incríveis. Muito bom, Tainá. Obrigada, tá? Pela presença. Obrigada a você. Eu tô muito feliz. Quer agradecer, ver alguém? Primeiro de tudo e acima de tudo, eu sempre agradeço a Deus pela oportunidade de eu poder viver e fazer o que eu faço. Eu entendo hoje que foi um propósito que Ele esclareceu e colocou no meu caminho. E sou muito grato por isso, por todo dia quando eu acordo, é Ele que me sustenta, é Ele que me dá força para poder fazer. E minha família que está sempre comigo, meu marido que me apoia muito, totalmente meu fechamento naquilo que eu faço. Se eu quiser mudar o caminho, ele fala, não, então vamos nisso, é isso que faz sentido. Então, sem o suporte dele, eu sei que teria vezes que eu não conseguiria, e eu vejo quanto isso é importante, a gente saber escolher o parceiro que está do nosso lado. Sim. E graças a Deus, fui abençoada com um muito bom, que a gente vem construindo uma história muito bonita. Minha irmã, que é minha melhor amiga, me impulsiona muito a fazer o que eu faço. Minha mãe, e a você também, pela oportunidade de estar aqui e poder estar falando daquilo que a gente tanto ama. Que legal, Vi. Obrigada pela presença das duas. Foi um papo muito legal. E se você assistiu até o final, vou pedir que você se inscreva no canal, curta e compartilha e comenta aqui embaixo o próximo convidado que você quer que eu entreviste. Tchau, tchau.